Pai, vamos estar orando pela vida do servo do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos nessa noite, Senhor, apresentando a vida do Teu servo, Senhor, que está incumbido de trazer a Tua palavra, de estar ministrando ao nosso coração nesta noite, Senhor, a porção que o Senhor tem lhes dado, meu Pai. Pedimos que o Senhor venha instrumentalizar ele em favor da Tua igreja, Senhor, usando poderosamente, Senhor, com autoridade, com ousadia no Teu Espírito Santo. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia nesta noite, que está alegre a servir a esta casa, a presença de Deus, abra no livro do apóstolo São Paulo, carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1 e 2. Romanos. Perdão, igreja. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1 a 2. Carta do apóstolo São Paulo. Diz assim a palavra: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Pode tomar teu assento. Carta do apóstolo São Paulo, um dos mais ferrenhos evangelistas, ministradores da palavra de Deus, abriu grandes obras, sustentou uma igreja, fortaleceu na palavra, no sustento da oração, da súplica, do clamor, do apelo. Abrimos a carta do apóstolo São Paulo no versículo 1, Paulo dizendo à igreja: Rogo-vos, pois, irmãos. O rogar é uma palavra muito forte. O rogar vai além de um pedido apenas. O rogar é mais do que um clamor, é mais do que um apelo. O rogar é uma súplica, e uma súplica sincera. A igreja busca, a igreja ora, a igreja intercede, a igreja clama, e nas mais altas dificuldades que o povo passa, nas mais altas necessidades que a família sofre, vem o rogo, vem a súplica. Paulo ele está rogando a igreja de Roma, mas o rogo de Paulo, o pedido de Paulo, é mais do que uma súplica, é uma ordem. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele não fala ao povo ímpio, ele não fala àquele que não serve a Deus, ele não está falando para aquele que não tem compromisso com a sua obra, não tem compromisso com o reino. Paulo ele está dizendo: rogo, pois, irmãos, irmãos em Cristo, irmãos de luta, de batalha, de empenho por esse reino, pelo crescimento deste reino. Rogo-vos, pois, irmãos. Paulo ele está pedindo, Paulo ele está ordenando. O termo pois é um elo de ligação. Rogo-vos, pois, é um elo de ligação, é um elo de conexão com o capítulo de número 11. Paulo ele fala da doutrina, Paulo ele fala do ensino para a igreja, Paulo ele fala de tudo aquilo que Deus fez pela sua igreja. Somos a igreja de Cristo, somos a igreja que milita nessa terra, que luta nessa terra para alcançar um grande alvo, que é alcançar o jardim celestial. A igreja triunfante
Essa igreja foi aqueles que passaram por este lugar, que já não estão mais aqui, que cumpriram com seus propósitos, que estavam lado a lado com o Senhor, na batalha, na luta da igreja, pela sociedade, por esta nação, pelo seu reino. Paulo ele está dizendo que Deus realizou grandes obras pela vida do seu povo. Se você está de pé nesse tempo, é porque Deus tem te abençoado. Se você está firme, forte, seguro do que você quer, é porque Deus tem apelado ao seu coração pela palavra dele, falando e fortalecendo a sua vida diária. Paulo ele está dizendo à igreja: estou rogando a vocês, irmãos. Pelo que Paulo roga? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. A compaixão de Deus. Trazer a lembrança, tudo aquilo que Paulo falou ao povo de Roma, mostrando o caminho da salvação, o caminho da porta eterna. Trazer a lembrança à salvação é nos dar a oportunidade nesta noite de podermos estar sentados neste lugar, na sua poltrona confortável, assistindo ao culto, liberando palavras de louvores, tecendo adoração a Deus, abrindo o seu coração em sinceridade, em súplica, em clamor, e não ser oportunizado por ninguém, não estar sendo importunado por ninguém. Mas Paulo está rogando à igreja nesta noite: lembre-se das misericórdias do Senhor. Lembrem-se, igreja, da compaixão de Deus que Ele teve pela sua vida. Quem sou eu para ser melhor do que qualquer um dos que aqui estão? Eu mesmo não estaria neste lugar se não fosse pela misericórdia de Deus. Não é pela mão do homem, não é pela sabedoria humana, não é pelo teu conhecimento, pela técnica, pelo jeito que levamos as coisas nessa vida, mas é pela misericórdia de Deus. É pelas misericórdias de Deus, pois elas renovam-se a cada dia. Você está tendo uma oportunidade nessa noite, nesse dia, de que muitos que dormiram ontem à noite não acordaram essa manhã, mas você está aí. Você pode cultuar, você pode trazer à sua lembrança o que Deus tem feito pela sua vida. Você não era merecedor, eu não era merecedor, mas a Bíblia diz que Deus ele nos olha com olhos de graça, uma graça bendita, uma graça muitas vezes imerecida, mas porque o seu amor se estendeu a toda a humanidade, Ele hoje te abençoa, Ele hoje te protege, Ele hoje te direciona. E Paulo está querendo trazer a lembrança deste povo, o compromisso que ela tem com o reino. No capítulo de número 11, Deus faz algo pelo povo. No capítulo de número 12, ele vai lembrar agora da importância, do compromisso que a igreja tem para com o seu Deus. Paulo ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. Trazendo a lembrança da velha aliança, a marca do povo de Deus, de compromisso com Cristo, com o cristianismo, era a circuncisão. O sacerdote pegava um cordeiro, o sacrifício, e colocava no altar em representação do povo, como autoridade pelo povo, a Deus. Apresentava o sacrifício, o cordeiro no altar para ser imolado. A nova aliança agora nos traz uma novidade de vida. Temos um compromisso com Deus. Somos agora nessa noite o novo cordeiro, ou o novo sacrifício vivo. Não somos um sacrifício de imolação. Não há sangue, não há morte, não há sacrifício, pois o cordeiro legítimo, o cordeiro entregue por Deus, sem mancha, sem mácula, sem culpa, ele morre no sacrifício pela sua vida, pela minha vida, e você já não há mais a necessidade deste sacrifício, não do sacrifício de morte, mas nós temos um compromisso sim, de oferecer a nossa vida
como sacrifício vivo. Você está vivo, você louva. Você está vivo, você adora. Você está vivo, você levanta suas mãos em adoração e reconhecimento que tudo é feito por Deus, através de Deus em nossa vida. Paulo, ele reforça dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e santo. Como é a santidade? Como buscamos a santidade? Como buscamos ser santos diante da presença de Deus? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, temos pecados, temos culpas, temos dolo, mas Cristo, ele leva sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos dolos, todos os nossos pecados. Ele paga um sacrifício de vida, ele entrega a sua vida em favor de nós, igreja. Mas a santidade é buscar andar longe do pecado, é deixar de fazer aquilo que fazíamos no passado, deixar de ouvir as coisas que ouvíamos no passado, é deixar de tocar nas coisas que tocávamos no passado, é deixar de ver, de ouvir e de falar coisas que não agradam ao nosso Deus. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Ele traz a igreja em vida, de pé, triunfante, militante nessa terra, para que busque a santidade, para que se apresente sem mancha, sem máculas. É difícil, é quase impossível viver em santidade, mas nós devemos sim buscar a santidade, pois isso não agrada ao nosso ser, agrada aquele que nos chamou. Não agrada as nossas vontades, mas agrada a vontade daquele que te arregimentou, que te chamou para ser participante desse reino. Você deixou de ser ouvinte dessa palavra há muito tempo. Você é ouvinte da palavra e você é praticante da palavra. Quanto mais nos praticamos a palavra, mais distantes do pecado nós estamos. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais somos alimentados e fortalecidos no Espírito. O próprio apóstolo São Paulo diz: quando estou fraco, aí é que estou forte. Quando ele está fraco na sua dependência, quando ele está fraco na sua carne, nas suas ideias, nas suas lógicas e pensamentos, aí ele está fraco, mas o seu espírito, ele está forte. É o Espírito que te sustenta, é o Espírito que te mantém de pé. É a santidade, é buscar ser santo como Ele é santo, é estar na presença de Deus em santidade. O apóstolo São Paulo continua dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No texto nós vemos a palavra apresentar. No Velho Testamento, na Velha Aliança, todo pecado, todo engano, todo erro cometido pelo povo de Deus, todo afastamento da presença de Deus, era levado um cordeiro para ser sacrificado em local pelo seu pecado, pelo seu erro e pelo seu engano. A Bíblia está dizendo que esse cordeiro muitas vezes chegava no altar com dificuldade, ele esperneava, ele se sacudia porque não queria morrer naquele momento. Mas o texto está dizendo que Paulo, e apresentamos a nossa vida hoje da mesma forma como sacrifício santo, só que agora nós não somos levados para o matadouro, nós não somos forçados a fazer absolutamente nada contrariando a nossa vontade. Nós entregamos a nossa vida em vontade própria. Pelo sacrifício feito na cruz do Calvário, nós reconhecemos que tamanho sacrifício nenhum de nós faria pela vida do outro. Nenhuma mãe entregaria o seu filho para morrer pelo pecado de outro. Ninguém entregaria-se a si mesmo para morrer por culpa de outro. Deveríamos assumir a nossa culpa, mas Cristo se faz maldito por nós.
Cristo se faz pecador por nós. Ele entrega a sua vida sem pecado, sem erro, sem engano, sem mentira, sem dolo algum, para morrer por nós, como sacrifício vivo, como sacrifício agradável a Deus. E Paulo, ele chama a atenção da igreja que nós recebemos uma oportunidade única em nossa vida. Ouvimos a palavra de Deus, foram destapados os nossos olhos das viseiras que impediam de ver as coisas como realmente elas eram. A palavra entra no nosso coração e de maneira alguma ela deixa de fazer algo em nossa vida, mesmo que seja incomodar o ser humano na cadeira onde ele está. Mas da mesma maneira como nós entramos, nós não podemos sair. A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos incentiva. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela olha para dentro da nossa vida e sabe da dificuldade. Ela entra penetrando como espada de dois gumes. Separa a parte carnal da parte espiritual. É o que nós somos formados, parte carne e parte espírito. Mas o que nos mantém de pé não é a carne. A carne, ela tenta nos derrubar. A carne milita contra o espírito. A carne, ela é fraca, mas o espírito está pronto. O Espírito de Deus está pronto na vida da igreja. E Paulo, ele reafirma isso dizendo: vocês vêm a este lugar para prestar um culto. E muitas pessoas acham que o culto se resume apenas aos louvores, à adoração, ao agitar-se de mãos, ao se mexer no ambiente espiritual que se torna esse lugar. É um templo, é um prédio, é feito de mãos humanas, preparado com material dessa terra. Mas quando o louvor é ministrado, quando a palavra é ministrada, quando a unção chega neste lugar, ela muda a história das nossas vidas, ela renova as nossas forças, ela restabelece a nossa fé, ela renova pela palavra a aliança que havia se quebrado no passado, mas agora pelo sacrifício de Cristo, ela se renova em nossa vida. O sacrifício é feito neste lugar. Mas esta parte do culto, esse período de 1 hora e pouquinho, não é apenas o culto propriamente todo dito. O nosso culto, ele não começa neste lugar. O nosso culto, ele começa no momento em que abrimos os nossos olhos, olhamos para os lados e vimos que ainda estamos vivos nessa terra. Olhamos para o lado e vimos que não há uma opressão sobre a nossa vida naquele exato momento. Mas quando nós sairmos por aquela porta para o trabalho, o Espírito Santo, os anjos do Senhor estão à nossa volta, peleando pela nossa vida. Isso é benefício da cruz. Isso é um benefício da cruz, ter a presença de Deus dentro de nós, o Espírito Santo dentro da tua vida, moldando o teu caráter, condicionando a tua vida nessa terra a andar pelos caminhos corretos. O nosso culto começa no momento em que abrimos os nossos olhos e inspiramos o primeiro ar pela manhã. Estamos vivos. Somos sacrifícios vivos para Deus e nosso culto já começou no primeiro momento. Este é o momento do culto congregacional. Mas quando cruzamos naquela porta, nós achamos que agora já terminou o culto, já fiz as minhas orações, já abençoei o meu irmão, já abençoei a obra, já estou pronto, e quando saio por aquela porta, não preciso mais cultuar. Posso responder apenas com as minhas palavras, não preciso tecer um louvor. Posso pensar da mesma maneira que o mundo pensa, não como é feito no altar, com o pensamento no Espírito, e é por isso que ele nos controla. O culto, ele é diário. O culto é de todo dia. O culto é de toda a vida. Ele recebe esse louvor não apenas uma vez, uma adoração apenas uma vez, mas pela gratidão que nós temos em nosso coração, deveríamos adorá-lo todo momento, em toda circunstância. Dê graças a Ele. Exalte ao nome dele, reconheça a autoridade dele sobre a sua vida, pelo sacrifício feito na cruz do Calvário, não por méritos nossos. Nada do que fazemos nessa terra é por mérito próprio. Tudo tem ação do Espírito Santo. O próprio Cristo disse: sem mim, nada, absolutamente nada, vocês poderão fazer. O vosso culto,
o sacrifício vivo, o culto racional. Paulo ele apela para a lembrança que esse termo racional, nesse texto, não está se referindo à razão, ou ao embate da razão com a emoção. Não. Esse culto racional é um culto lógico. É um culto de consciência. É consciente. É coerente. Devemos ser coerentes a nossa vida com a palavra. Devemos ser coerentes com aquilo que lemos e a nossa vida e o Espírito trabalha diariamente. Eu não posso dizer que sou santo e praticar iniquidade. Eu não posso dizer que sou bom e sou justo e fazer contrário a isso e abandonar o meu irmão. Isso é incoerente. Quando vemos neste lugar, vemos com um culto racional coerente. Falamos a Deus coisas que estão relacionadas ao nosso íntimo, não ao pensamento do irmão, não à necessidade de outros, mas o culto é racional. Eu raciocino, eu penso e eu faço segundo a vontade de Deus para que o agrade. O que eu faço nesse lugar é adorar ao Senhor, é glorificar o seu santo nome, é reconhecer legitimamente que muito Ele fez por mim e que eu nada poderia fazer por mim mesmo. O apóstolo São Paulo fala no versículo de número 2, eu gostaria que vocês olhassem em sua Bíblia. Ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A raiz da palavra conformeis ou conformar, a raiz da palavra transformai-vos ou transformar é formar, transformar, conformar, formar. A palavra formar na literatura brasileira só tem um único sentido. Na língua grega, ela tem dois sentidos. E os sentidos são opostos, não são sinônimos. Uma das palavras é esquema e a outra palavra é morfe. Esquema significa algo que é variável, que muda toda hora, que não é constante. Paulo está lhe dizendo: e não vos conformeis com este mundo. É o mundo que é inconstante, é o mundo que tem ideologias diferentes, é o mundo que tem pensamentos diferentes, tem conceitos diferentes, tem regras diferentes, tem ideias diferentes. E Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com as coisas desse tempo. Não se molde ao padrão deste mundo. Você foi separado, você foi escolhido, você foi arregimentado para fazer a diferença nessa terra e não para andar como todo mundo anda. Nós andamos na contramão do que o mundo anda. No passado era errado e hoje é certo. No passado era bom e hoje é mal. No passado não valia desse jeito e agora vale tudo. E não precisa ser um grande teólogo ou um pesquisador para ver o que está acontecendo aí. Basta ligar a televisão. Olha o que acontece na televisão. Nós não nos manifestamos publicamente, mas em casa nós dizemos: que horror, que vergonha, isso é um absurdo. E Paulo ele está falando isso. É um absurdo o que está acontecendo com esse mundo. Mas a igreja foi levantada neste lugar como sal deste mundo, como luz desta terra. É para fazer a diferença, é para temperar este mundo. Os pensamentos das pessoas estão equivocados. Pessoas falam alguma coisa errada e todos copiam e dizem que é isso si mesmo. Está certo, mas Paulo ele diz: não, vocês vão na contramão deste mundo. Vocês estão santificados. Vocês são corpo santo e vivo da igreja. Vocês são consagrados no altar para servir a Deus, para fazer a sua obra. É por isso que o nosso culto é racional. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós estamos aqui para fazer o que tem que ser feito e não mudamos segundo a ótica do mundo, segundo o padrão do sistema. Nós não andamos pelos sistemas, nós andamos pela regra
viva e eficaz, que é a palavra de Deus. E não vos conformeis, e não se moldeie, não calça o sapato, não calça o molde deste mundo, pois o teu pé vai deslizar em terra. Seguindo o versículo, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia diz que o Deus desse século, o príncipe desse século, cegou o entendimento das pessoas. Ele não cegou os olhos, ele cegou o entendimento, o controle da mente do homem, ao ponto de ele ver o que é mal e não entender que é mal. Ver que aquilo é execrável, é para ser lançado fora e nunca mais ser feito igual. Mas ele está cego, não dos olhos, não da visão, ele está cego da sua mente. A sua mente está amputada, ela está refreada pelas coisas desse mundo. Dizem sim, dizem não e não sabem o que estão fazendo. A palavra diz que a vida do cristão ou é sim, sim, ou é não, não. O que passar disso é maligno, é mal. E Paulo ele está falando: vocês estão diariamente sendo confrontados pela palavra, diariamente vocês estão sendo provocados a mudar de atitude, a mudar de pensamento, a mudar de ideias, não deste mundo, mas segundo o texto e o contexto bíblico, que serve para a nossa vida como regra de lei, como lei. Isso é ensinamento, isso é doutrina. Nós não temos doutrina apenas para não estar com a mente areada, não, nós temos doutrina para saber o que é certo e o que é errado. O que é certo nós praticamos, e o que é errado nós abolimos, tiramos da nossa vida. E Paulo ele confronta dizendo assim: não se conforme, mas renova sua mente. Não se conforme com as coisas como estão, mas leia a palavra de Deus. Não se conforme com este mundo, mas aprenda mais do Senhor, conheça o Senhor, aprenda com o Senhor. Quanto mais próximos nós estamos do Senhor, mais agraciados nós somos por Ele, mais protegidos nós estamos por eles, mais abençoados por eles, mais instruídos por Ele. Para qual propósito? O texto diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, para que você prove. Ele bebe o cálice amargo. Cristo bebe o cálice amargo para que hoje eu e você possamos beber o cálice doce. Mas nós temos compromissos. É um privilégio servir a Deus, é um privilégio ser falado, ministrado por Ele, mas há um compromisso com isso. Nós temos deveres com a sua obra, corpo entregue a Cristo. No passado as nossas mãos serviram a muitas coisas erradas, mas agora o nosso corpo todo é consagrado ao Senhor. A nossa mente é renovada pelo Senhor. É pelo Senhor que nós estamos aqui, é pela sua ação que nós estamos aqui, é pela sua presença que nós estamos aqui. Não há outro motivo. Se existir, você está no engano. O motivo é adorar, é render graças e adoração a Ele, e receber, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Gênesis está escrito: a boa, perfeita e desejável vontade. Desejo é carne, desejo concupiscência, desejo é pecado. Mas Deus é santo, a palavra é santa, boa, perfeita e agradável. Em Deus não há imperfeição. Ele é imutável, Ele não muda. A sua palavra, ela não se dobra ao sistema deste mundo. A sua palavra não se curva a filosofias, a falsos profetas, a falsos teólogos, a falsos ensinadores. A sua palavra, o tio, o Y, vai se cumprir. Passe céu ou passe terra, a minha palavra vai se cumprir, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para a sua igreja. Um anjo não vai se manifestar agora nesta noite, ou quando você voltar para casa, e dizer: olha, o meu propósito para ti é este. Não.
Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais perto nós estamos daquilo que Ele tem preparado para nós. Qual o nosso objetivo nessa terra? Qual a aliança que eu tenho feito com Ele? Quais são as minhas vontades segundo a vontade do coração de Deus? Se as minhas vontades não foram segundo a vontade do coração de Deus, não acontece. Ele alinha a sua vontade com o nosso coração, mas não alinha a sua vontade com o nosso desejo. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos nos colocar em pés? Feche seus olhos, curve a sua fronte, pense em Deus, maravilhoso, eterno e bendito Deus. Abençoa nesta noite, ó Pai, a nossa vida através do nosso coração. É dali, Pai, que procede os desígnios da vida. Aonde estaríamos nós, ó Pai, sem a sua presença? O que faríamos nessa terra se o Senhor não estivesse juntamente ao meu coração? Querido Espírito Santo, nesta noite, ó Pai, venha selar o nosso coração contra toda a imundícia deste tempo. Pai, querido Espírito Santo, eu te peço nesta noite, ó Pai, receba o culto racional que sai do meu louvor, da minha adoração, que os meus pensamentos sejam como os teus pensamentos, que o meu olhar seja como o teu olhar, que o meu andar e o meu proceder nessa terra seja conforme aquilo que te agrada. Eu não quero voltar mais, Pai, para o local onde eu estava. Eu não quero voltar mais, Pai, para as armadilhas deste mundo. Eu não quero voltar para lamentações, para o choro, para o ranger de dentes. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. É para que você tenha a oportunidade de todos os dias poder louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu estava, Pai, na escuridão, mas o Senhor trouxe a luz. Eu estava na escravidão, mas o Senhor me libertou. Eu estava morto, mas o Senhor me trouxe vida. A sua igreja te louva, a tua igreja te adora, reconhecendo em seu coração que sem o Senhor não poderíamos viver. Adore nesta noite, igreja. Oportunize-se nesta noite a sentir a presença de Deus. Renova o Santo Espírito neste lugar. Renova a tua presença grandiosa na vida da tua igreja. Espírito Santo de Deus, atenta, Pai. Atenta para o louvor. Atenta para a adoração. Atenta para a lágrima que cai dos olhos, ó Pai. Atenta para o coração angustiado, aflito. O Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou. Oportunizou a nossa vida, ó Pai, nessa terra para te adorar. Louve e exalte a Ele nessa noite. Reconheça que sem Ele nada, absolutamente nada poderíamos fazer. Onde estaríamos nós se não fosse a sua presença? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Doce presença, és meu abrigo.